Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós teremos o tema A Excelência da Codificação Espírita, com a palestrante Maria Emília. Antes de iniciarmos, nós vamos cantar a música Farol do Evangelho e fazermos a prece para iniciar. Sem ti, farol do Evangelho, não sabemos onde andar. A tua luz é sempre bênção, do mais alto a triunfar. Iluminando o mar da vida, muitas almas podes resguardar. Por ti, farol do Evangelho, desejamos caminhar. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, nós agradecemos mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos para falarmos um pouco mais sobre a nossa santa doutrina. Esta doutrina que vem nos esclarecer, que vem tirar os véus, revelando a verdade, o caminho e a vida que Jesus preconizou. Possamos nós, mediante este estudo, iluminarmos as nossas mentes e os nossos corações, nos colocando em sintonia com os trabalhadores da vida eterna. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus, e abençoa os nossos lares, cada lar deste planeta, necessitados do teu amor, do teu amparo e da tua orientação. Que assim seja. Olá, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para um estudo dentro da programação do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje o nosso tema é a excelência da codificação espírita. Então vamos tratar do Espiritismo e pretendemos fazer uma contextualização da doutrina, do seu surgimento, e também falarmos do codificador. Quando falamos da excelência, falamos daquilo que é superior, daquilo que é de qualidade. E assim nós queremos fazer a referência à doutrina espírita. E a codificação, que é a elaboração da doutrina. Allan Kardec é o nosso codificador. Ele sistematizou todo um conhecimento que chegou até nós através do ensinamento dos espíritos. Então, nós queremos destacar no nosso estudo hoje a excelência dessa codificação, do trabalho que Allan Kardec realizou e um pouco da figura dele também. E vamos terminar com o conteúdo, falando um pouco das obras e dessa essência, que é essencialmente consoladora e cristã, que é a característica da doutrina espírita. Então, nós vamos apresentar os slides fazendo aqui o compartilhamento das imagens. A excelência da codificação espírita. Vamos lá. Então, falar da excelência da codificação é falar do codificador, né? E aqui está ele, Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec. Então, o seu nome de batismo é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele nasceu a 3 de outubro de 1804, na França, na cidade de Lyon, e desencarnou a 31 de março de 1869.
Aos 10 anos, Hippolyte vai estudar com Pestalozzi na Suíça. Ele casa-se com Amélie Baudet, que era pessoa de excelentes qualidades de doçura de caráter. E ela secundou o marido por todos os meios, quer dizer, ela foi um apoio a Kardec em todas as situações da sua vida em conjunto com ele. Amélie era mais velha do que ele, alguns anos, e teve papel também muito importante na vida de Kardec e também secundando, né, as atividades dele, inclusive da codificação. Então, Hippolyte fundou escola, criou diversos cursos, escreveu vários livros sobre educação. E qual o motivo que ele passou a utilizar o pseudônimo Allan Kardec? Foi-lhe revelado por um guia o nome que utilizara em reencarnação como druida e o adotou para que seu trabalho com a nova doutrina não fosse confundido com sua obra anterior de cunho pedagógico educacional. Então, nós vemos aqui uma total ausência de personalismo de Kardec, ou seja, de Hippolyte, né? Como havia agora um novo trabalho, ele não queria que esse trabalho fosse confundido com a sua obra de pedagogo, de educador. E também porque ele já intuía, já previa a grandeza daquela obra e que dali vieram ensinamentos dos espíritos. Não era um trabalho dele, de cunho autoral. Como não é, a doutrina espírita não é um trabalho autoral de Allan Kardec, como alguns possam pensar. O livro dos Espíritos traz esse nome porque ele é dos Espíritos, é um ensinamento que veio do plano espiritual, da espiritualidade superior para nós. Kardec, ele codificou toda essa bagagem, todo esse conteúdo que chegou dos planos superiores para nós. Então, o fato dele adotar um pseudônimo e passar a usar esse novo nome caracteriza Kardec como um homem que tinha plena ciência daquilo que iria realizar e também de uma humildade, né? Ele não usou o nome dele de educador, de pedagogo. Ele usou um pseudônimo, que era muito próprio dele, né? Porque, como diz aqui o texto, foi revelado a ele que foi um nome que ele utilizou em outra reencarnação, como druida. Então, estava legitimado também para ele, né? Esse nome, Allan Kardec. Como conceituado pedagogo e mestre, ele conhecia diversas línguas, publicou muitos livros didáticos. Temos aqui alguns nomes, né? Curso teórico e prático de aritmética, gramática francesa clássica. Criou e ministrou cursos de física, química, anatomia comparada, astronomia, fisiologia, etc. Esse é o nosso Allan Kardec. Então, Hippolyte Rivail tiveram uma formação humanística e humanitarista. É intuitivo, ademais que na espiritualidade superior e em vidas pregressas, ele se investia de quantas qualidades intelectuais e morais lhe adornavam o espírito. Era tão evoluído em sabedoria e amor que os invisíveis o qualificavam de apóstolo da fé, pontífice da luz, lúcido apóstolo de Jesus. Então, aqui nós destacamos esses nomes ou essas referências que a espiritualidade superior fez a Allan Kardec. Lúcido apóstolo de Jesus, apóstolo da fé.
considerando a sua bagagem como espírito e as suas experiências em vidas pregressas, as suas qualidades intelectuais e as suas qualidades morais. Em abril de 1856, uma mensagem foi destinada especialmente a ele. Um espírito chamado Verdade revelou-lhe a missão a desenvolver. Então aqui começa, né, as revelações para Hippolyte daquilo que o aguardava. E já em mensagem mediúnica, ele recebe essa mensagem destinada a ele. Daria vida a uma nova doutrina que viria para dar luz aos homens, esclarecer consciências, renovando e transformando o mundo inteiro. Então, vejamos aqui a grande responsabilidade que estava sendo colocada para aquele homem naquele momento. Aos 53 anos, passa a utilizar o pseudônimo Allan Kardec com o aval dos espíritos. Esse nome foi-lhe revelado pelo espírito Zéfiro, que teria convivido com ele nas Galhas, onde foram sacerdotes celtas, druidas, como já fizemos referência antes. Então, esse homem até 53 anos era o Hippolyte Denisard Rivail. A partir daquele momento que ele recebe uma nova tarefa, uma nova missão por parte dos espíritos, ele passa a utilizar o pseudônimo Allan Kardec. Bem, Kardec teve as primeiras notícias do fenômeno mediúnico em 1854. Vamos lembrar aqui que o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, 3 anos depois. Então, ele teve essas primeiras notícias do fenômeno mediúnico por meio do Sr. Fortier, que lhe falou a respeito das mesas girantes, que giravam, saltavam e corriam, em tais condições que não deixavam dúvidas. Apesar da frivolidade que caracterizava as comunicações mediúnicas, Kardec teve a percepção e a lucidez de entender que algo grandioso estava por trás daquelas manifestações. Foram nessas reuniões que Kardec iniciou seus estudos sérios do Espiritismo. Então, as reuniões que aconteciam na França, com aquele caráter de frivolidade ou de passatempo, em que as pessoas reunidas se comunicavam com aquelas mesas, né? Eram comunicações mediúnicas já. A mesa saltava, girava, batia, e ali as pessoas criaram códigos para se comunicar com aquelas mesas e as mesas respondiam. Então, Kardec, ao observar aquele fenômeno, percebeu que existiam respostas inteligentes que vinham daquelas batidas ou movimento das mesas. E por dedução, ele entendeu que se a resposta era inteligente, havia uma causa inteligente por trás daqueles fenômenos. Isso desperta naquele homem, acostumado ao raciocínio, já aplicando ali uma linha científica, se sente estimulado a iniciar uma investigação. Então, ele começa a estudar aqueles fenômenos. E ali começam os estudos sérios do Espiritismo. O momento histórico do surgimento do Espiritismo. O que estava acontecendo no mundo naquela época? Bem, no século XVII foi criado o método científico. No século XVIII, os homens retomaram o prazer de pensar e produzir conhecimento.
através das ideias iluministas, que propunham a luz da razão sobre as trevas da ignorância e dos dogmas religiosos. Essas trevas que aqui nós nos referimos, que as trevas da ignorância, é a época da Idade Média, em que haviam os dogmas religiosos, em que tudo era superstição, em que não havia produção de ciência, não havia conhecimento científico ainda, né? Então, só no século XVII é que foi criado o método científico. E no século XVIII foram as ideias iluministas que começaram a criar uma nova maneira de pensar. O homem poderia pensar e poderia produzir conhecimento. São as ideias iluministas. E ali vão caindo aquelas ideias dos dogmas religiosos e que condenavam, inclusive, a mediunidade, né? Então, nessa época havia a Inquisição, né? A perseguição àqueles que demonstravam algum tipo de percepção mediúnica, né? Então, foi uma época de trevas, nesse sentido, de trevas da ignorância. Mas, então, na sequência aqui, século XVII, o método científico, século XVIII, as ideias iluministas. E aí, no século XIX, surge o Espiritismo. E a ciência estava em plena ebulição, não poderia ser diferente, porque essas revelações, quando chegam a nós, aqui na Terra, a humanidade terrestre, sempre tem um momento certo para o entendimento do homem, para o aproveitamento na evolução. Então, o Espiritismo não poderia ser diferente. Ele surge quando a ciência está em plena ebulição. O homem já dominava e já conhecia algumas forças da natureza. Então, nessa época, no século XIX, a época de Kardec, as invenções que já existiam. A locomotiva a vapor, a lâmpada incandescente, o telégrafo, olha que interessante. Como o contexto do surgimento do Espiritismo foi totalmente favorável para a propagação daquelas ideias. Imagina na Idade Média. Não haveria condições de subsistir a doutrina, né? Então, essa providência divina, né? Das coisas virem na hora certa. Então, nós podemos aqui afirmar que o Espiritismo é ciência. Aí procuramos no dicionário a definição de ciência para entendermos melhor e fundamentar esse caráter científico da doutrina espírita. Ciência é um conjunto organizado de conhecimentos relativos a um determinado objeto, especialmente os obtidos mediante a observação dos fatos e um método próprio. Então, aqui nós vamos falar do método utilizado por Allan Kardec. A ciência espírita é um conjunto organizado de conhecimentos que foram obtidos através da observação e foi aplicado a eles um método próprio. Vamos lá. Na investigação e comprovação dos fatos mediúnicos, bem como na codificação da doutrina espírita, Allan Kardec utilizou um método intuitivo racional. E isso está relacionado lá com o aprendizado que ele teve com Pestalozzi na Suíça, porque lá surgiu esse método intuitivo racional. Então, ele já aprendeu isso lá. Esse intuitivo, o método do intuitivo, surgiu na Alemanha no final do século XVIII e foi divulgado pelos discípulos de Pestalozzi.
Então, vem daí esse conhecimento de Kardec. O método científico é a combinação de 3 operações que visam descobrir as regras que regem os fenômenos naturais. Vamos observar bem aqui nessa definição do que é um método científico. É uma maneira, né, de utilizar essas operações aqui, que nós vamos falar, para descobrir as regras que regem os fenômenos naturais. Porque mais à frente nós vamos ver que Kardec traz para nós. Não existe o sobrenatural. Tudo que acontece está na natureza, né? Então, nessa organização desse conhecimento, na sistematização do conhecimento, ele criou essa nova ciência, observando, experimentando e raciocinando. Então, as regras que regem os fenômenos naturais, né? Então, as 3 operações: observação, experimentação e raciocínio. Então, para nós, de maneira geral, esse conhecimento, essa fundamentação de que a doutrina espírita, a codificação espírita, é uma nova ciência, que ela foi organizada de acordo com o método científico, é muito importante. Porque na superfície, se ficamos na superfície da doutrina, nós podemos deixar de aproveitar o seu conteúdo e deixar mesmo de acreditar, né? Ou ainda se dizer espírita ou conhecer alguma coisa da doutrina, mas trazer conosco ainda alguns atavismos, alguma coisa de superstição, alguma coisa de incerteza ou de misterioso. E é justamente isso que não acontece com a doutrina espírita. Na doutrina não há um misterioso. Kardec nos explica. Tudo que acontece está na natureza. E nós vamos seguindo aqui no nosso estudo para entender isso melhor. Então, atentemos para as palavras do codificador. Apliquei a essa nova ciência como fizera até então, né? Até então ele foi o pedagogo, o cientista da educação, né? O método experimental. Nunca elaborei teorias pré-concebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Então, Kardec está expondo, explicitando aqui como que ele aplicou esse método científico a esse conhecimento que chegou através dos espíritos superiores. E ele está falando aqui do positivismo, de poder observar, de poder comparar, de poder deduzir. Isso tudo ele fez com esse conhecimento que chegou até nós. E aqui, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Então, vejamos aqui o cuidado com que Allan Kardec fez a codificação espírita, a seriedade, a lógica, o raciocínio, a metodologia científica que foi aplicada ao conhecimento que os maiores da espiritualidade trouxeram até nós, para que ele pudesse organizar todo esse conhecimento nas obras da codificação e trazer para nós. Vamos ver aqui como que era essa prática. Vamos lembrar aqui da mediunidade, né? Porque as mensagens, o plano espiritual
chegou até nós através dos médiuns. Mas será que Kardec aceitava tudo que vinha do plano espiritual? Não. Kardec recebia centenas de mensagens. Centenas, gente, nós já lemos que ele recebia milhares, né? Aqui está falando centenas, mas ele recebia milhares. E de todas as partes do mundo. Então, Kardec recebia centenas de mensagens do além. Cabia a ele avaliar, condensar e organizar o material que chegava de vários médiuns diferentes, lugares diferentes e até países diferentes. Ele comparava os conteúdos e considerava a concordância entre eles. Exercia, assim, o controle universal do ensinamento dos espíritos. Esse item, ele está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse controle universal do ensinamento dos espíritos, pode procurar lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem lá esse item, explicando como, com mais detalhes, como que Kardec aplicou esse controle às mensagens que chegavam. Então, não era um médium e um espírito. Ele, aquela pergunta que ele elaborava, ele submetia a espíritos diferentes, médiuns diferentes, em locais diferentes. E aquela época, não é demais a gente lembrar, não havia comunicação como existe hoje, né? Tudo era através de cartas. Ele recebia essas mensagens de outros países, de outras cidades, de outros lugares, através de cartas. E depois ele comparava conteúdos, concordâncias, e assim ele exercia esse controle dos ensinamentos dos espíritos. Aquilo que estava em concordância, tanto num local quanto no outro, era muito mais provável de ser um conteúdo verdadeiro. Porque os médiuns não se conheciam e, às vezes, espíritos diferentes traziam o mesmo conteúdo. Então, aí a gente vai percebendo essa aplicação desse controle que Kardec exerceu sobre as mensagens que chegavam do além. E assim, ele organizou as obras da codificação espírita. O Livro dos Espíritos. Questões preparadas e metodicamente dispostas eram levadas para as reuniões e eram sempre respondidas com precisão, profundeza e lógica. As questões e respostas foram submetidas ao exame de outros espíritos com o auxílio de outros médiuns. Tá vendo? Aqui está explicando como que é esse controle. E essas perguntas que Kardec elaborava. Então, a doutrina tem a parte que é de Kardec, não o conteúdo, a essência que vem toda do plano espiritual, mas o seu raciocínio, o seu conhecimento, a sua didática, a sua metodologia, já como educador, como pedagogo que ele pôde exercer, ele aplicou na formulação das perguntas, né? O seu conhecimento também como professor e como pedagogo. Então, essas questões eram preparadas metodicamente e eram levadas, né, para as reuniões, né? Então, era mais de uma. Então, essas questões eram submetidas também ao exame de outros espíritos e com outros médiuns. E então, o Livro dos Espíritos foi lançado em 18 de abril de 1857. E esse livro trata da filosofia espírita. Nós podemos falar isso de maneira geral. Em 1861, né, alguns anos depois, Kardec publica o Livro dos Médiuns. Então, essa parte ela é relativa à parte experimental e à parte científica. É um verdadeiro manual, é um roteiro
de como que os médiuns devem exercer a mediunidade. Então, todo espírita não médium também deve ler, né? Deve conhecer. 3 anos depois, é publicado o Evangelho segundo o Espiritismo, que diz respeito à parte moral, porque aí Kardec vai analisar algumas passagens, algumas parábolas do Novo Testamento. Mas ele não fecha ali a questão, ou cria um novo evangelho, como alguns podem dizer, ou podem concluir apressadamente. Não. Ele apenas analisa com as luzes que a doutrina espírita traz o evangelho de Jesus, em vários aspectos. No ano seguinte, é publicado O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E 3 anos depois, nós temos a Gênese, onde ele trata dos milagres e predições. Também vale a pena conhecer essa parte, onde ele vai falar da criação do planeta, ele vai abordar questões científicas interessantíssimas nesse livro, A Gênese. E o céu e o inferno, como a gente pode supor aqui pelo título, é a situação do espírito ao chegar no plano espiritual, onde fica muito claro que o céu ou o inferno vai depender realmente das obras de cada um. E uma das grandes diferenças para nós, que muitos de nós tivemos uma formação católica ou em outras linhas religiosas, de que céu ou inferno são estados íntimos, né? Não existe esse inferno eterno ou penas eternas, né? O espírito evolui e assim vai passando de categoria inferior para superiores, né? Isso também fica muito bem registrado nesse livro, que contém o relato de espíritos em diferentes situações evolutivas, o que caracteriza aí o conteúdo do livro O Céu e o Inferno. Bem, em 1858, Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, cujo fim exclusivo era o estudo de quanto possa contribuir para o progresso da nova ciência. E nessa mesma época, lançou o Jornal de Estudos Psicológicos mensal, a Revista Espírita. Então, a Revista Espírita foi publicada mensalmente durante 11 anos, se não me engano. Acho que é isso mesmo. E ela era como que uma atualização, né, ali, ou um campo de debate e de divulgação do espiritismo. E também faz parte, né? A Revista Espírita também faz parte da codificação. Também disponível para todos nós que tenhamos interesse de conhecer mais profundamente a doutrina espírita. Então, nós podemos tirar daqui já algumas informações ou conclusões. Que Kardec utilizou ferramentas do método experimental, formal lógico, consubstanciado nas ciências positivas. O codificador não se manteve preso às ideias do positivismo, ele foi além deste. Seu aprendizado se deu por meio da intuição, o que ele revela através das palavras dele. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi, naqueles fenômenos, a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. Então, com essas palavras que nós destacamos, compreendi antes de tudo, percebi naqueles fenômenos que ele era levado à chave de problemas obscuros,
da humanidade, sobre o passado, sobre o futuro, e da gravidade daquela exploração, que eram assuntos de grande elevação e de grande seriedade. Então, a circunspecção também é uma característica da codificação espírita. Então, nesse método de comprovação mediúnica utilizado por Allan Kardec, ao utilizar o método racional e intuitivo, né, que o intuitivo a gente viu ali nas percepções dele, e o racional na experimentação, no positivismo. Então, ao utilizar o método racional e intuitivo na investigação do fenômeno mediúnico, Allan Kardec teve condições de elaborar, sistematizar e vulgarizar a doutrina espírita em etapas ou processos contínuos. Então, vamos entender aqui o texto. Esse vulgarizar é divulgar, é tornar público, né? Não é o vulgarizar no sentido de diminuir, não. Pelo contrário, o nosso estudo de hoje, ele visa exaltar, é mostrar a excelência da codificação. Então, ele utilizou o método racional intuitivo nessa investigação do fenômeno mediúnico. E assim ele elaborou, sistematizou e divulgou ou publicou a doutrina espírita em etapas ou processos, conforme nós vimos na publicação, né, do que nós chamamos o Pentateuco Kardeciano, nesses 5 livros. Depois ainda teve a publicação de obras póstumas de Allan Kardec e também do pequeno livro O que é o Espiritismo, no qual ele encontra a oportunidade de embasar alguns posicionamentos diante da resistência que essa nova doutrina estava enfrentando, porque não foi fácil. E Kardec foi avisado disso, que ele sofreria com o preconceito da época, com todas os dogmas e doutrinas estabelecidas anteriormente, ainda vigoravam, e até mesmo a ciência naquele momento desabrochando, em detrimento daquela época das trevas, onde tudo era superstição, muitos cientistas se tornavam ateus, por valorizar apenas a razão, que só se conheceria a verdade através da ciência. Então, Kardec se utiliza de métodos científicos, ele sistematiza também a doutrina. Mas a doutrina não é só ciência. E é o que nós vamos ver aqui. Então, ele elaborou e sistematizou os fundamentos doutrinários a partir da aplicação dos fatos. Então, foi a ciência da observação e não produto de imaginação, né? Kardec não criou ou imaginou situações. Ele utilizou a ciência, criou ciência. Mas a doutrina espírita tem seus 3 pilares básicos. O primeiro deles, o científico, que tem um caráter de revelação, porque a iniciativa dos espíritos, começando lá nas mesas girantes, né? Antes teve o fenômeno de Hydesville, com as irmãs que se comunicavam com o espírito naquele ambiente em que elas viviam, através de toques, e eles passaram a se comunicar. Mas isso foi um pouco antes. Depois, com o fenômeno das mesas girantes, Kardec vai investigando, e aí até chegar ao ponto dos espíritos claramente começarem a mandar suas mensagens através da mediunidade mais direta, como a psicografia. Então, esse caráter científico de revelação divina, iniciativa dos espíritos. A nova ciência, a ciência espírita, ela contempla a reencarnação e seus mecanismos, a relação entre o plano material e o plano espiritual,
a comunicabilidade entre os seres desses dois planos, a mediunidade, a natureza dos espíritos, o perispírito, os mecanismos da evolução das criaturas, as leis divinas ou naturais. Então, isso tudo, na parte científica, nós entendemos ao estudar como que acontece o processo mediúnico. Como que pode o espírito de uma pessoa que já morreu se comunicar conosco aqui do plano material? Então, isso não é sobrenatural. Isso está na natureza. E através do estudo que a codificação nos proporcionou em seu caráter científico, nós podemos estudar o fenômeno mediúnico e compreender que o plano espiritual pode se comunicar com o plano material. E isso é patente, é confirmado através dos fenômenos mediúnicos. Então, o Espiritismo, ele nos esclarece que não existe o sobrenatural. Tudo que acontece está na natureza. Então, na Gênese, quando Kardec vai analisar os milagres, isso fica bem claro. Ele analisa lá os milagres ou curas realizadas por Jesus e embasa toda a sua explanação sobre isso de forma lógica, de forma coerente, e nos fala da natureza excepcional de Jesus, do seu perispírito. Então, é preciso compreender o magnetismo e o amor. O que significa essa potência universal que fazia com que a atuação de Jesus curasse. Então, isso tudo o Espiritismo vem nos esclarecer. Os milagres são vistos de outra forma. Não há mais o mistério, não há mais o sobrenatural, e sim as leis divinas ou as leis naturais. Então, quando nós nos propomos a estudar, a conhecer, a gente se liberta desses atavismos do que é superstição, do que é maravilhoso, daquilo que é um mistério que nós não podemos compreender. Nós podemos e devemos procurar para o nosso crescimento como espíritos, para a nossa libertação, esse conhecimento. Jesus já deixou para nós: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha que maravilha. A gente vai vendo que a doutrina espírita está em perfeita concordância com o Evangelho. Nós vamos ver mais aqui à frente. Bom, então nós encontramos nesse livro, que é Espiritismo, essa frase: o sobrenatural desaparece à luz do facho da ciência, da filosofia e da razão, como os deuses do paganismo ante o brilho do cristianismo. Então, esse brilho do cristianismo apagou, né, os deuses do paganismo. Da mesma forma, o facho de luz da ciência, também com ele desaparece o sobrenatural. Aquilo que era obscuro fica na luz. É possível compreender. O sobrenatural desaparece. Então, nós estamos falando do caráter científico da doutrina, mas ele também tem um caráter filosófico. O caráter filosófico é consequência da aplicação das instruções dos espíritos, levando o homem a encontrar respostas às grandes questões humanas, tais como: da onde viemos, para onde vamos, o porquê do sofrimento, a existência de Deus, a justiça divina, a destinação humana, a questão do bem e do mal, etc. Então, essas grandes questões da humanidade, ou a questão da criatura, do quem sou eu, para onde eu vou, de onde eu vim, a doutrina espírita, ela responde. Em seu caráter filosófico, ela contempla todas essas questões.
o Espiritismo, amplia igualmente o domínio da ciência. E é nisto que ele próprio se torna uma ciência. Como, porém, a descoberta dessa nova lei traz consequências morais. Olha aqui. O Código das Consequências faz dele, ao mesmo tempo, uma doutrina filosófica. Por quê? Em busca dessas respostas, o homem, conhecendo, passa a modificar o seu comportamento. Então, ele passa a sua maturidade espiritual, quando ele promove o seu desenvolvimento, a sua mudança de comportamento. Então, aí que se fala de moral, né? A parte moral é isso. A doutrina leva o homem a mudar o seu comportamento, porque agora ele entende a sua destinação. Ele passa a entender o que é a lei de ação e reação, o porquê do sofrimento e a destinação humana, que é a perfeição. Então, o determinismo divino é a perfeição da criatura. Compreendendo tudo isso, o homem vai se transformar para melhor. Então, essa é a parte filosófica, é a consequência da aplicação do conhecimento da parte científica. Então, é a aplicação desses códigos, né? O Código das Consequências faz dele, ao mesmo tempo, uma doutrina filosófica. E nós temos o terceiro pilar, ou terceiro caráter da doutrina espírita, que é o caráter religioso. Então, é a aplicação feita pelo homem da doutrina aos fundamentos da religião natural. O Espiritismo é doutrina de consciência livre. A codificação não prescreve rituais ou fórmulas, não se ocupa de dogmas particulares, não possui padres ou ministros. Indica, sim, ao homem a trajetória para o alcance da felicidade. Isso a doutrina faz. Nos revela que a perfeição é o determinismo divino. E nos apresenta um único modelo a ser seguido, Jesus. Está lá no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta qual é o modelo mais perfeito que pode ser dado ao homem seguir. E é a resposta mais curta que tem no Livro dos Espíritos, é só uma palavra: Jesus. Nosso modelo, nosso guia, nosso mestre. E assim a gente vê o caráter religioso da doutrina espírita. Ele é o cristianismo redivivo. O espiritismo é a chave para a compreensão do Evangelho de Jesus. E aqui nós colocamos uma frase, que nos perdoe o autor, que a gente não achou a referência para colocar. Jesus é a porta e Kardec é a chave. Então, em Jesus, nós temos o roteiro do bem viver, o roteiro da evolução. E Kardec é a chave para que a gente compreenda em sua transcendência as palavras de Jesus, o conteúdo do seu evangelho. Porque ali está o roteiro evolutivo da criatura humana. Porque nós somos ovelhas do seu rebanho. Ele é o nosso pastor. É ele que está nos guiando para momentos melhores, para essa felicidade que nós queremos alcançar. Ele é a porta. E Kardec é a chave. Então, a misericórdia divina permitiu que a doutrina chegasse até nós num momento propício, correto, para o nosso entendimento, dentro das condições e desenvolvimento que a humanidade já havia conquistado lá no século XIX. E cabe a nós agora não ficarmos na superficialidade da doutrina,
mas compreendermos a excelência da codificação, o trabalho desse espírito Allan Kardec, da seriedade, da sobriedade, do rigor científico. E Kardec fala que a fé é verdadeira quando ela pode encarar frente a frente a razão. Ou seja, é o positivismo novamente. Há que se raciocinar, que se questionar, que se pesquisar, que se estudar, que se compreender. Nada mais é misterioso. A doutrina está aí para o nosso conhecimento. E prosseguirmos adiante, porque o desenvolvimento continua. E a doutrina não se esgota. Ela continua sendo essa fonte do conhecimento superior para nós. Então, ela é atemporal. Ela continua conosco, pronta a trazer as explicações e dar as diretrizes para o nosso comportamento. E ainda, para falarmos do caráter religioso e amplo, universal da doutrina espírita, nós trouxemos aqui a seguinte frase: não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a à caridade como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Essa é uma frase de uma mensagem que está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, pelo Espírito Paulo. Vou ler novamente, que nós vamos continuar nessa mensagem. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a à caridade como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Paulo, Apóstolo, Paris, 1860. Então, assim, meus irmãos, nós concluímos o nosso estudo, que visou ressaltar a excelência da codificação espírita, do trabalho primoroso desse espírito, Allan Kardec, e da sublimidade do conteúdo da doutrina, do espiritismo. Convidamos a todos ao estudo, à meditação, à reflexão, para que possamos caminhar nessa estrada a passos firmes e seguros, sob a proteção do Cristo Jesus. Muito obrigada. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos profundamente por mais desta oportunidade no iniciar desta semana, de recebermos mais este estudo, estes ensinamentos tão importantes para compreendermos um pouco mais sobre a nossa doutrina, sobre os princípios que a regem, sobre os cuidados que os amigos do plano espiritual, mais esclarecidos do que nós, sob a égide do Cristo, planejaram e permitiram a sua chegada, para que nós tivéssemos então a tua promessa cumprida do envio de um outro Consolador que nos falaria de todas as coisas que não eram possíveis
ser ditas abertamente em tua época. Muito obrigado, Senhor Jesus, e que a doutrina espírita continue sendo um farol do teu evangelho em nossas vidas. Que assim seja.